Fala pessoal, vamos começar a aula sobre figuras geométricas. Nós vamos ver nesta aula as figuras geométricas planas, as figuras geométricas espaciais, os componentes e as configurações das figuras geométricas. Nós vamos iniciar com as figuras geométricas planas. As figuras geométricas planas elas possuem vários formatos e somente duas dimensões. Alguns desses formatos são bem conhecidos. Por exemplo, o círculo, ali nós temos um prato, um botão. O quadrado, nós temos ali a janela de uma casa. Um retângulo, nós temos ali um homem olhando os quadros. E um triângulo, E nós temos ali também o triângulo automotivo e uma ferragem utilizando um triângulo. Então essas são as figuras geométricas planas. Lembrando que elas possuem apenas duas dimensões. Já as figuras geométricas espaciais, elas possuem três dimensões. E elas podem ser divididas em poliedros e não poliedros. Notem aqui que as figuras geométricas espaciais, elas possuem três dimensões, ou seja, o cilindro, a esfera, o cone, um paralelepípedo quadrado, que é o cubo, e a pirâmide. Eles são divididos em poliedros e não poliedros. Quais são os poliedros? O paralelepípedo, o cubo e a pirâmide. O que é um objeto não poliedro? O que é uma figura geométrica espacial não poliedro? Os não poliedros, eles possuem alguma face curva. Notem que o cilindro ele possui uma face curva, logo ele não é um poliedro. A esfera ela possui uma face curva, então não é um poliedro. O cone ele possui face curva, então ele não pode ser considerado um poliedro. Já o paralelepípedo, o cubo e a pirâmide, eles não possuem nenhuma face curva, apenas faces planas. Notem que todas as faces são planas. Então essa é a diferença entre os objetos poliedros e não poliedros. Essas figuras geométricas, elas possuem três dimensões, diferente das figuras geométricas planas, que possuem apenas duas dimensões. Por exemplo, se nós pegarmos o cubo, essa face de cima do cubo, ela é uma figura geométrica plana, certo? Se a gente olhar ele de cima, a mesma coisa é essa face aqui. Quando você tem um objeto em três dimensões, aí nós temos as figuras geométricas espaciais. E todas essas figuras aqui, elas podem ser planificadas da seguinte maneira. Aqui é a planificação de um cubo. Tá vendo? Esse cubo ele foi planificado, E ele ficou com essa configuração aqui. O cilindro, ela foi planificado, o cilindro foi planificado e ele ficou assim, com duas faces curvas, E mais uma aqui, duas esferas e um retângulo. Da mesma maneira, a pirâmide, ela foi planificada e o prisma também foi planificado. Então, todas as figuras geométricas espaciais, elas podem ser planificadas. E note que essa figura geométrica aqui agora é uma figura geométrica plana. Quando você monta ela, aí sim, nós temos uma figura geométrica espacial. Alguns componentes das figuras geométricas. Esses componentes são muito importantes para os nossos estudos. E nós temos três componentes aqui nas figuras geométricas, que são a aresta. O que é a aresta? A aresta é esse canto aqui, tá bom?
Por exemplo, aqui é uma aresta, aqui é outra, tá? A face é uma lateral, né? Uma face aqui do nosso cubo, por exemplo. Onde é a face aqui da pirâmide? Nós temos uma face aqui, né? Uma face lá atrás, uma face aqui embaixo. E o vértice é a quina. Ó, aqui nós temos um vértice, aqui nós temos outro, aqui nós temos outro. Aqui nós temos um vértice, aqui nós temos outro. E a aresta, né? A gente já aprendeu que são esses cantos aqui, ó, tá? As quinas, o vértice, né? Os cantos aqui, as arestas, né? Aqui tem uma aresta, aqui outra, né? Aqui tem uma aresta, aqui outra, e nós temos a face, tá? Então estes são os componentes das figuras geométricas. Um outro conceito interessante é a simetria. O que é a simetria? A simetria é quando nós podemos dividir o objeto em duas faces iguais, em duas partes iguais. Por exemplo, note que o A ele é simétrico. Por quê? Porque se você recortar um dos lados dele e espelhar esse outro lado, nós teremos o A novamente. O M, mesma coisa, né? Aqui um triângulo, o triângulo ele também é um objeto simétrico. Note que se nós recortarmos metade dessa figura, basta que seja espelhada essa parte que ela volta, né, a ser a figura inicial. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Então os objetos simétricos eles podem ser cortados em duas partes iguais e essas partes elas são espelhadas. E é isso. Tá bom? Até a próxima aula.